O desafio é esse aí mesmo, mas ele é um pouquinho mais difícil do que aparenta ser. Então tá aqui, uma coisa mais ela mesma, dividido por ela mesma, é igual a 6. Quanto vale essa coisa? 0, 2, 6 ou nenhuma das anteriores. Eu publiquei esse desafio lá no Instagram, inclusive se você não me segue, segue lá, @Universo Narrado, e esse negócio deu o que falar, teve milhares de visualizações e mais de 1000 comentários da galera discutindo. A gente vai fazer a discussão em 2 níveis diferentes aqui, e cada um deles vai trazer uma riqueza diferente pro problema, que vai no final te deixar mais inteligente. Então vamos lá, presta atenção. Primeiro, de imediato, qual que é o grande lance aqui? Numa primeira análise, pensa comigo, se eu tenho uma coisa mais ela mesma, então eu tenho o dobro dessa coisa. Se eu pego o dobro de uma coisa e divido pela própria coisa, isso tem que dar 2. Então, de alguma maneira, o que eu estou vendo é que o lado esquerdo dessa equação obrigatoriamente é igual a 2. É o dobro de uma coisa dividido pela própria coisa. E 2, em geral, não é igual a 6. Então isso me leva a acreditar que não tem solução, ou seja, não existe nenhum valor real que a variável quadrado possa assumir que faça essa equação ser verdadeira. Concorda ou não? Ou seja, eu iria cair nessa alternativa. Contudo, vale a gente aprofundar um pouquinho a discussão, principalmente no que diz respeito a uma solução que algumas pessoas fizeram e que possibilitaram elas a chegar aqui nessa resposta, a letra A. E agora eu vou te apresentar essa solução. Bom, qual que foi o caminho tomado pelo pessoal? E aí eu quero que você consiga perceber o que está certo e o que não está certo, ou de fato se será que esse problema tem 2 soluções, né? Vamos lá. Então o que fizeram foi o seguinte, bom, quadrado mais quadrado é 2... Ah tá, a primeira coisa que fizeram foi o seguinte, né? Passaram esse cara pro lado de lá, beleza, ficou 6 quadrados, ok? Aí quadrado mais quadrado é o quê? É 2 vezes o quadrado, beleza? 2 vezes o quadrado. Isso tem que ser igual a 6 vezes o quadrado. E aí, identificaram o seguinte, ora, a única solução possível para esse negócio aqui, tá correto, é o quadrado ser igual a 0, porque 0 vezes qualquer número é 0, e aqui 0 vezes qualquer número é 0. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter 0 igual a 0. Do contrário, nunca vai funcionar, porque basicamente essa equação está dizendo o quê? Qual é o número é o quadrado, que os 6 vezes ele é igual ao dobro dele. Pô, não tem nenhum número que o seu dobro é igual a 6 vezes esse número, exceto o 0, porque o dobro de 0 é 0 e 6 vezes 0 é 0. Então daqui concluem que o quadrado teria que ser igual a 0. E agora eu te faço a pergunta, qual é a resposta? 0, letra A, ou nenhuma das anteriores, ou seja, não tem solução. E aí? Bom, vamos responder essa pergunta aqui agora. Só um comentário, tá? Se você está interessado aí em ampliar e melhorar a sua habilidade em resolver exercícios de física e matemática, a gente vai fazer um desafio animal de 14 dias intensos resolvendo questões de física e matemática. Vai ter live de segunda a sexta aqui resolvendo vários problemas, focado em você que vai fazer Enem, vestibulares. Se inscreve aí que é de graça, tá? E no final você vai acessar uma promoção exclusiva para as turmas de intensivo do Universo Narrado. Última promoção para as nossas turmas de 2025. Link tá aí no comentário fixado, é de graça. Bom, voltando aqui. Qual que é o lance? Veja bem, de fato, já vou te adiantar, tá? A resposta é o seguinte, bicho. O dobro de uma coisa dividido pela própria coisa sempre vai ser 2. Sempre vai ser 2 e 2 nunca é igual a 6. Essa primeira análise que eu fiz é a análise correta. De fato, não tem solução para esse problema. Não existe nenhum valor de quadrado que faça essa equação fazer sentido. Beleza? Vamos lá. Agora, por que com esse raciocínio eu chego que o quadrado é igual a 0? E qual que é o erro desse raciocínio? O erro desse raciocínio é o seguinte. Vamos lá. Qual que é a manipulação que eu fiz? A manipulação que eu fiz foi a seguinte. Eu peguei e eu passei esse cara para lá multiplicando. Na verdade, isso não existe, né? O que eu fiz, na real, foi o seguinte. Foi a seguinte manipulação. Eu peguei os dois lados dessa equação e multipliquei pelo quadrado. Eu peguei os dois lados e multipliquei pelo quadrado. E em teoria, o que eu fiz foi simplificar isso, porque um número dividido por ele mesmo sempre dá 1, e 1 vezes qualquer coisa é a própria coisa. Então eu poderia simplesmente arrancar esses caras aqui, e aí eu teria então a etapa de baixo. Quadrado mais quadrado é igual a 6 quadrados. Porém, qual é o problema? Eu só posso fazer isso se eu tiver certeza que o quadrado, que esse número, ele é o quê? Diferente de 0. Porque se o quadrado for exatamente igual a 0, eu não posso fazer essa simplificação. Por quê? Porque 0 dividido por 0 não é 1. É o quê, meu irmão?
é qualquer parada, é uma indeterminação, é um pecado matemático. Então isso não pode ser feito. Ou seja, quando eu faço essa manipulação, e simplifico aqui, eu já estou partindo da premissa de que o quadrado não pode ser igual a zero. Ou seja, eu fiz um passo, beleza, de manipulação na minha equação em que eu assumo que o quadrado não é zero. Então tudo que decorre daí para frente só vale se o quadrado não for zero. Ou seja, se eu chego no final que o quadrado é zero, eu já sei que eu estou num contexto em que não vale mais aquela manipulação lá atrás que eu fiz. Então, de algum jeito, você pode pensar da seguinte forma. O que eu fiz foi manipular a equação, de modo que eu cheguei numa outra equação, beleza? 2 vezes o quadrado é igual a 6 quadrados. De fato, nessa nova equação aqui, zero é uma solução. Quadrado igual a zero é uma solução. Mas olha que doido. Quando eu faço, isso é uma coisa para você ficar ligado. Quando você faz algumas manipulações algébricas em equações, quando eu levo ao quadrado, tiro raiz quadrada, quando eu, por exemplo, faço uma manipulação como essa aqui, de multiplicar os dois lados, às vezes eu construo uma outra equação em que a solução dessa nova equação não necessariamente é uma solução da equação anterior. Porque talvez a solução não está num território de validade da equação anterior. E de fato essa aqui eu sei que não está, porque quadrado igual a zero, se eu volto na equação anterior, eu veria que isso implicaria em ter uma divisão por zero. E divisão por zero é pecado na matemática, isso não existe. Então esse é um lance que de vez em quando acontece. Eu vou até deixar um vídeo recomendado para você sobre isso, se você quiser ver. Mas dependendo dos processos de manipulação que você faz de uma equação, você vai meio que caindo em outras equações, né? Em que talvez a solução matemática dessa nova equação não seja também a solução matemática da equação original, por questões de condições de existência e algumas coisas que você tem que verificar, que é exatamente o que acontece quando você faz essa manipulação aqui, beleza? Eu fiz uma manipulação que só vale se o quadrado não for zero. Então, ou seja, quando eu acho que o quadrado é igual a zero, ele é uma solução dessa nova equação adaptada, mas não é a solução da equação inicial, porque aqui eu não posso ter o quadrado igual a zero, não está no domínio dessa equação aqui. Faz sentido? Então, realmente, aqui a resposta não é zero, zero não é uma opção, não é 2, não é 6, não tem solução real para essa equação. Se curtiu, manda mais um problema legal aí pra gente discutir, que vai dar o que falar, e não deixe de se inscrever no nosso desafio de 14 dias de questões, hein? O link tá aí, a gente vai se esbarrando. Valeu, fui!